Imaginem só, um lugar esculpido diretamente na rocha do deserto. É de uma beleza, de um mistério que é quase inacreditável, não é? Pois bem, é para lá que vamos hoje. Vamos explorar a magnífica antiga cidade de Petra. Uma cidade rosa-vermelha tão antiga quanto o tempo. Que frase há? É do poeta John William Burgon e, olhem, ele acertou em cheio. Acho que não há melhor forma de capturar a essência de Petra. É a imagem poética perfeita que nos prepara para a maravilha que vamos descobrir juntos. E pronto, aqui ficam as duas grandes perguntas que nos vão guiar nesta viagem. Como é que uma cidade destas foi sequer construída? E talvez ainda mais intrigante, por que é que foi esquecida? Vamos investigar a genialidade por trás da sua criação e, claro, os eventos que a fizeram desaparecer do mapa do mundo ocidental por séculos. A nossa jornada para desvendar estes mistérios começa agora. Ok, vamos começar pelo início. Seção 1. Uma cidade perdida reemerge. Vamos lá perceber como é que esta cidade, que era praticamente um mito para o Ocidente, foi finalmente trazida de volta à luz. É preciso parar para pensar nisto. Séculos. Durante séculos, Petra esteve completamente fora do radar do Ocidente. Uma metrópole inteira, ali, escondida nas montanhas da Jordânia. E foi só em 1812 que um explorador suíço, Johann Ludwig Burckhardt, se disfarçou de viajante árabe, conseguiu entrar na cidade e, pronto, revelou os seus segredos ao mundo. Que história! Então, quem é que construiu isto tudo? Quem foram os arquitetos visionários por trás desta maravilha? Bem, a resposta está num povo absolutamente notável. Vamos conhecer os mestres da água e da pedra. Eram os nabateus. Foram eles os génios por trás da Petra. Pensa nisto. Eles começaram como uma tribo nómada de árabes. Mas olharam para aquele vale escondido e viram algo que mais ninguém viu. Um potencial estratégico incrível. E transformaram-no na capital de um reino super próspero. E claro, o sucesso deles não foi de todo por acaso. E é aqui que a coisa fica mesmo genial. A engenhosidade deles assentava nestes 3 pilares. Primeiro, eram mestres a gerir a água no meio do deserto. Depois, tinham um talento, incomparável para esculpir coisas diretamente na rocha. E por fim, o controle estratégico das rotas comerciais. Mas o brilhante é que estas 3 coisas não eram separadas, estavam todas ligadas. Vejam bem, eles dominaram a engenharia da água, o que lhes deu segurança para construir uma cidade onde parecia impossível. Com essa base segura, passaram a controlar as rotas comerciais. E esse controlo trouxe-lhes a riqueza para esculpir aqueles monumentos incríveis. É um ciclo perfeito de engenho. Uma coisa leva à outra. Fantástico. Ok, secção 3. O eixo do comércio antigo. Porque a localização de Petra não era só boa para a defesa, era economicamente perfeita. Vamos ver como é que isto a transformou num centro nevrálgico do mundo antigo. O ponto-chave é mesmo este. Petra era a interseção, era a paragem obrigatória. Incenso da Arábia, mirra, especiarias, tudo o que era valioso e exótico no mundo antigo passava por ali. Claro, os nabateus, muito espertos, cobravam impostos por esta passagem. O resultado? A cidade tornou-se incrivelmente rica, super cosmopolita. Era, na verdade, um verdadeiro ponto de encontro de culturas daquela época. Mas, como acontece com todos os grandes impérios, o tempo de Petra no centro do mundo tinha de chegar ao fim. E foram vários os fatores, tanto humanos como naturais, que acabaram por ditar a sua queda. Vamos a isso, secção 4, declínio e esquecimento. E esta cronologia mostra bem como tudo aconteceu, passo a passo. Primeiro, em 106 d.C., a anexação por Roma. Pronto, adeus autonomia. Depois, o golpe económico. No século III, os romanos mudaram as rotas comerciais, começaram a usar mais o mar e Petra ficou fora de mão. Mas os golpes finais, os que deitaram mesmo tudo abaixo, vieram da própria natureza. Um terremoto gigante, em 363, que destruiu quase metade da cidade. E depois, como se não bastasse, outro ainda pior em 551. A partir daí, a vida ali tornou-se simplesmente insustentável e a cidade foi, aos poucos, sendo abandonada. E agora, damos um salto gigante até aos nossos dias, porque o legado de Petra, acreditem, está mais vivo do que nunca. A cidade renasceu. Não como um centro de comércio, claro, mas como um ícone cultural para toda a humanidade. Vamos ver o legado de Petra hoje. É simples. Hoje, Petra é o número 1. É a atração turística mais visitada da Jordânia, é o grande símbolo do país. É, sem dúvida, o motor do turismo, atraindo centenas de milhares de pessoas todos os anos que ficam, completamente maravilhadas com a beleza e a história do lugar. E o seu estatuto global hoje em dia é inegável. Vejam só,
Património Mundial da Unesco desde 85. Uma das novas 7 maravilhas do mundo, eleita em 2007. E claro, o cinema. A cultura pop teve um papel gigantesco nisto. Quem não se lembra daquela cena incrível em Indiana Jones e a Última Cruzada, quando o tesouro é revelado? Aquilo imortalizou Petra na imaginação de milhões de pessoas pelo mundo fora. E depois ainda apareceu em filmes como Transformers ou Mortal Kombat. É um verdadeiro ícone global. E pensem que a história já estava toda contada. Mas não, e isto é absolutamente fascinante. Ainda este ano, em 2024, usando tecnologia de ponta, os arqueólogos encontraram uma nova câmara funerária. E sabem onde? Escondida debaixo do tesouro, o monumento mais famoso de todos. Provavelmente é do rei Aretas IV. Isto só prova uma coisa. Petra ainda está, hoje, a revelar os seus segredos. O que nos leva, claro, à pergunta final. Nós sabemos que apenas uma pequeníssima fração de Petra foi de facto escavada. Então, o que mais estará lá à espera de ser descoberto, debaixo daquelas areias e rochas? Após tantos séculos, que outros segredos é que Petra ainda nos esconde? É um pensamento que nos deixa sem dúvida com um sentimento de admiração e uma curiosidade que parece não ter fim.